Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar de máquinas térmicas e hoje a gente vai falar um pouquinho dos trocadores de calor, né? Eficiência de refrigeradores ou de bombas de calor. Vamos lá? Nós vamos começar com a correção da tarefa. Vocês tinham lá os exercícios de 5 a 7 da página 208. Nós vamos discuti-los agora. Ele fala assim, ó, o motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. Quando o motor funciona sobre o ciclo de Carnot, a gente já sabe que a gente vai usar as temperaturas para calcular o seu rendimento. Aí ele fala assim, ó, recebendo 2.000 joules da fonte quente a cada ciclo, sendo 300 Kelvin a temperatura da fonte fria e 600 da fonte quente, ele pergunta qual que é o máximo rendimento. Então, primeiro, na letra A, nós vamos calcular o rendimento deste motor aí, né, a partir do ciclo de Carnot. Então, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembra sempre que quando a gente está trabalhando aí com as relações de Carnot, a gente vai utilizar sempre a temperatura. A gente sabe que essa utilização da temperatura é porque ela é proporcional ao calor. Então, a fonte de maior quantidade de calor tem a maior temperatura. A fonte de menor temperatura, né, tem a menor quantidade de calor. E a gente sabe que as trocas aí, né, de energia de uma fonte para outra acontece por conta dessa diferença de temperatura. O calor sempre flui da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura. No ciclo de Carnot, a gente utiliza as temperaturas aqui, né? Então, uma máquina térmica que opera no ciclo de Carnot, a gente utiliza as temperaturas para analisar o rendimento dela. Uma máquina qualquer, eu utilizaria a quantidade de calor. Então, seria o rendimento de uma máquina térmica qualquer que não opera no ciclo de Carnot, que a gente não sabe se opera no ciclo de Carnot, vai ser 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, ok? Vamos substituir. Ele já deu as temperaturas em Kelvin, lembra que em termodinâmica a gente sempre utiliza em Kelvin. Então, aqui vai ser 1 menos 300 dividido por 600. Se a gente quiser deixar esse rendimento em porcentagem, é só multiplicar por 100, tá? Então, 300 dividido por 600 vai dar 0,5. 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Vezes 100 vai dar 50%. Vou colocar primeiro 0,5 e depois os 50%, para não confundir, né? Então, deu 0,5. Se a gente multiplicar, então, por 100%, esse valor aí sai em porcentagem e vai dar, então, 50% aqui. Tem 50% de rendimento. O que isso quer dizer em relação a uma máquina, né, a um motor? Que a quantidade de calor que chega, metade dela é transformada em trabalho, que é a nossa potência útil, né, que é o que realmente vai ser utilizado aí para a realização de trabalho, e a outra parte é perdida para a fonte fria, né? É potência dissipada ali, está sendo perdida. A fonte quente, nesse caso, é a nossa potência total. Aí na letra B ele fala assim, ó, qual a quantidade de calor perdida para a fonte fria a cada ciclo? A gente até poderia calcular, mas só por saber que o rendimento dessa máquina é 50%, se chegou 200 joules aí de calor e 50% foi utilizado na transformação de trabalho, isso que significa essa máquina ter 50% de rendimento, como ela aproveita a energia que está chegando, eu sei que 1.000 joules é a quantidade de calor perdida para a fonte fria. Okay? Ou poderia utilizar a expressão, né, rendimento é igual a o calor lá da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente e substituir os valores, uma vez que você conhece agora o rendimento, tá? E por fim, na letra C, ele pergunta qual é o trabalho realizado a cada ciclo. Se essa máquina recebe 2.000 joules de energia e perde 1.000 joules, os outros 1.000 são transformados em trabalho. Sempre o nosso trabalho aqui vai ser nossa potência útil, né? O que foi utilizado para essa máquina funcionar.
Então, aqui também vai ser 1.000. Então, quem nos orientou nesse raciocínio aqui foi o valor obtido para o rendimento. Qualquer valor diferente, né, os 50% ajudou, né, que é a metade, qualquer valor diferente a gente poderia achar, colocando isso nas fórmulas, né, de rendimento novamente, sabendo o rendimento a gente acha o calor ou o trabalho, mas a gente também poderia pensar numa regra de 3. Se a gente tem uma quantidade ali que é 100%, a quantidade que foi obtida no rendimento vai ser X. E essa quantidade do rendimento sempre é o trabalho. Na 6, ele fala assim, ó, numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400 Kelvin. Então, chega da fonte quente 800 Kelvin, ali, né, a quantidade ali de vapor nesta temperatura, e quando o vapor está saindo, está numa temperatura mais baixa, né? Então, teve troca de calor ali, né, na nossa turbina movida a vapor, e a gente consegue calcular, então, qual é o rendimento dessa turbina aí. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele fala assim, ó, se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal sempre é o rendimento do ciclo de Carnot. A gente sabe que o ciclo de Carnot dá o rendimento máximo. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Antes de terminar de ler, a gente vai calcular qual é o rendimento a partir das temperaturas que o exercício deu. E aí, entender que o rendimento dessa turbina é 80% desse rendimento que foi obtido pelo ciclo de Carnot. Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó, rendimento no ciclo de Carnot, que seria o ideal, ou rendimento máximo, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, vai ser 400, dividido aí por 800. Aqui vai dar 400 dividido por 800, 0,5. E 1 menos 0,5, então nosso rendimento aqui deu de 0,5, que seria 50%. É 0,5 se operasse como ciclo de Carnot, mas ele falou que não, que opera e é um rendimento de 80% em cima desse rendimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regrinha de 3, ó. 0,5 é o nosso 100% aí, porque é o que a gente conseguiu obter pelo rendimento máximo dessa máquina. Se ela só rendeu 80% desse valor que eu obtive aí de rendimento máximo, ela vai ter qual rendimento, né? Então, aqui a gente vai observar que vai dar 0,4. Eu não estou transformando para porcentagem esses rendimentos, porque eu vou usar ele lá na fórmula de maneira numérica aqui, não na forma decimal, não na forma percentual, desculpa. Então, ó, 0,4. Então, quer dizer que essa máquina, se ela operasse aí de maneira ideal, ela teria 50% de rendimento. Como ela não opera de maneira ideal, ela opera com 80% desse rendimento ideal, ela opera com 40% de rendimento. A gente descobriu isso até agora. Aí ele falou assim, ó, fornecendo-se 1.000 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho igual a quanto? Então, a gente tem que tirar qual é os 40% disso aqui. Porque se a nossa máquina tem 40% de rendimento, quer dizer que é isso que vai ser transformado em trabalho. Então, 100 kJ é o 100% que chega lá da nossa fonte quente. Se a minha máquina opera... Eu poderia ter passado pela porcentagem, né? Quem não quiser passar para porcentagem, quiser deixar na forma numérica aqui, pode colocar na formulazinha de rendimento de novo, trabalhando agora com as quantidades de calor, tá? Fazendo aqui, a gente sabe então que 40% aí vai ser 40 kJ. Mas o jeito mais fácil aqui é a regrinha de 3. Então, nossa turbina vai realizar um trabalho aí, né? Vai transformar a energia que ela recebe em trabalho, já que ela tem um rendimento de 40%, vai ser 40 kJ, tá? Aqui na letra C. E por fim, o exercício 7, que é de verdadeiro ou falso, né? Certo e errado aí. Ele traz algumas afirmações para a gente analisar. Ele fala assim, ó, assinale certo ou errado em cada afirmativa.
Se uma máquina térmica operando em ciclos retira 100 joules de calor de uma fonte quente, então ela pode produzir 100 joules de trabalho. A gente sabe que isso está errado. Pela segunda lei da termodinâmica, não dá para 100% da energia que nós temos ser transformada aí, né, em trabalho, ser utilizada em trabalho. Uma máquina, uma parte da energia sempre é perdida, né? No 2, uma máquina térmica que opere em um ciclo de Carnot tem um rendimento de 100%, está errado também. Ela tem o máximo de rendimento, mas a gente sabe que uma máquina nunca chega a 100% de rendimento. Seria bom se fosse, né? Mas não é assim que funciona na prática. Na prática sempre tem energia perdida. 3. O rendimento de uma máquina térmica cíclica será máximo quando ela operar no ciclo de Carnot. Verdadeiro, certo, né? Para atingir o zero absoluto, basta uma fonte fria potente. Não, a gente não depende só da fonte fria aí, né? Depende do zero absoluto lá, né? A ser atingido em Kelvin, depende de outros fatores em relação à própria substância e a interação das moléculas dessa substância, não só da fonte, tá? É falso, tá errado. Ou errado, né? Na 5, a primeira lei da termodinâmica é a aplicação de uma lei de conservação de energia, verdadeira. A gente vai falar da variação da energia interna, né? E aí da quantidade de energia que a gente tem num sistema a partir da primeira lei. Então, tá certo. Na 6, a primeira lei da termodinâmica afirma que é impossível para uma máquina funcionando em ciclos transformar todo o calor recebido em trabalho mecânico. A afirmação não está errada completamente, né? Mas isso não é trabalho da primeira lei, isso foi a segunda lei que falou. Então, está errado porque não apresentou a lei termodinâmica correta. Na 7, ele falou assim, ó, a segunda lei da termodinâmica afirma que numa transformação gasosa, é impossível transformar todo o calor recebido em trabalho mecânico, mas não é numa transformação gasosa, é numa transformação que vai acontecer aí, né, de maneira, numa máquina funcionando, ou numa máquina térmica que eu tenho, não tem só a ver a transformação gasosa. Então, isso aqui também está errado. Ele confunde a gente aí, falando aí os termos certinhos, mas mudando pouca coisa. Olha a 8. A segunda lei da termodinâmica afirma que é impossível para uma máquina funcionando em ciclos transformar todo o calor recebido em trabalho. Isso é certo, tá certo. A outra coisa importante que ele não falou na 7 é essa questão da transformação ser cíclica, né? E na 9 ele fala assim, ó, a segunda lei da termodinâmica nos garante que é possível criar uma máquina térmica que funcione em ciclos de 0 graus e 100 graus e tenha rendimento de 100%. A gente já sabe que isso está errado, não tem como. A segunda lei vai falar que não tem como uma máquina ter 100% de rendimento. E aí a gente vai pensar, né, e ampliar nossas discussões sobre o rendimento de uma máquina térmica, pensando agora na potência. Então, quando a gente pensa em rendimento, rendimento sempre é a potência útil dividido pela potência total. Se a gente for calcular a potência de um motor, por exemplo, eu vou calcular, né, a quantidade útil que eu tenho em relação à unidade de tempo. A potência útil para a gente aqui de um motor vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então, quando a gente vê lá, né, o watts, que é a unidade de potência, que é joules por segundo, é o quanto de trabalho é realizado numa unidade de tempo, num intervalo de tempo. Então, essa definição aí é bruta de potência útil. Essa definição de rendimento e essas definições de potência são aplicadas em diferentes casos na física, né? A gente pode ter uma potência elétrica, por exemplo. A gente já viu lá, né, em receptores, geradores, quem é a potência útil, foi a potência dissipada, qual foi a potência total do nosso circuito. Isso não é diferente para a termodinâmica. Quando a gente pensa em rendimento ou pensa em potência, a gente está trabalhando com os mesmos significados, os mesmos conceitos. Então, rendimento, né, o quanto que uma máquina aí vai render, está relacionado, né, com a potência útil e a potência total do nosso sistema. Se ela é uma máquina térmica, essa potência útil sempre é o trabalho,
E essa potência total aí sempre é o calor que vem da fonte quente. Se a gente multiplicar aqui por 100%, a gente vai ter então o valor, né, desse rendimento aí em porcentagem. Lembrando que a gente pode trabalhar aí, né, com os valores de rendimento pensando numa máquina térmica qualquer. Então, vou usar os valores relacionados à quantidade de calor. Então, o rendimento aí relacionado a quantidade de calor sempre vai ser, né? 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. E essa expressão é usada para rendimento de qualquer máquina térmica. Quando nós temos uma máquina térmica que opera respeitando o ciclo de Carnot, a gente vai, por conta da quantidade de calor ser proporcional à temperatura, aí a gente troca na expressão os valores de calor aí por temperatura. Então, no ciclo de Carnot, vai ser o rendimento, né? 1 menos a quantidade, a temperatura, né, da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. E aí a gente vai observar um pouquinho, né, esse conceito de rendimento, né, para as trocas forçadas de calor. Nós já sabemos que uma troca espontânea de calor sempre é de uma fonte de maior temperatura para uma fonte de menor temperatura. Então, se a gente quer resfriar, por exemplo, um ambiente, a gente precisa fazer com que a substância de trabalho aí, né, da nossa máquina térmica esteja numa temperatura menor do que a temperatura aí do ambiente para que essa troca seja feita e o ambiente seja então resfriado. Desta maneira, a gente não vai calcular o rendimento desse tipo de equipamento, a gente vai calcular a eficiência, por conta da grandeza ser maior aí do que os valores que nós analisamos. Quando a gente pensa nessa eficiência, nós estamos falando então de trocas forçadas, nós temos dois grandes exemplos: os refrigeradores e as bombas de calor ou aquecedores. Quando a gente pensa em eficiência, pensando que ela é a potência útil pela potência total, nesse caso aí da eficiência, a potência útil de um refrigerador vem da sua fonte fria, né? É ele que vai estar na temperatura aí adequada para que seja realizado o trabalho, então, em relação ao nosso gás, né? O gás de trabalho aí do nosso compressor. Se a gente pensar nessa potência total que vem desse trabalho, então, a expressão da eficiência fica a quantidade de calor da fonte fria dividido aí pelo trabalho. A gente pode apresentar essa fórmula da eficiência como a quantidade da fonte fria e a subtração entre as quantidades de calor da fonte quente e da fonte fria. Se a gente pensar em um aquecedor, a única coisa que a gente vai fazer é trocar a fonte fria pela fonte quente na expressão do aquecedor. Quando a gente observa que é fonte fria, que é a nossa potência útil num refrigerador, num aquecedor, a nossa potência útil vem aí da fonte quente, né? Por isso que o ambiente é aquecido. Então, essa expressão, ela pode ser para um aquecedor, né? Eu vou colocar aqui a eficiência do aquecedor, igual aí a quantidade de calor da fonte quente, dividida então pelo nosso trabalho. Quando a gente pensa no ciclo de Carnot, em máquinas que operam pelo ciclo de Carnot, a gente pode trocar a quantidade de calor aí por temperatura. Então, temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Mas se a nossa máquina operar num ciclo qualquer, né, ou numa operação qualquer, sempre usa a quantidade de calor. Uma outra expressão que a gente pode utilizar para a potência aí do aquecedor, né, ou para a nossa eficiência do aquecedor, trazer aí que a eficiência do aquecedor sempre vai ser, se ele for a mesma, se a gente pensar na mesma máquina aí, né, sendo um refrigerador, mais 1. Então, pensando aí, né, nos tipos de troca que o aquecedor faz, eu posso pensar, né, se ele fosse um refrigerador e se ele desse a eficiência desse refrigerador para a gente, utilizar essa eficiência para calcular a eficiência do aquecedor por essa expressão, ok?
Bom, na aula de hoje, além de corrigir os exercícios da aula passada, nós ampliamos um pouquinho essa discussão de máquinas térmicas e também aí do rendimento e da eficiência dessas máquinas. Nós temos aí os conteúdos teóricos discutidos nas páginas 188 até 204 e eu vou deixar os exercícios de 9 a 13 das páginas 208 e 209. Façam com bastante carinho que eu corrijo na próxima aula. Um beijo, bons estudos, eu estou morrendo de saudade. Deixo aqui, né, só para a gente lembrar como uma máquina de trocar calor aí, que é o refrigerador, o ar-condicionado, né, algum tipo de máquina que usa essa troca de calor aí. Eu deixo uma tirinha aí, né, uma charge para vocês, um meme para vocês se divertirem. Um beijo e fiquem com Deus.